Bom dia, esse é o quarto dia que a gente está acompanhando de perto aqui a situação em Brumadinho. A gente vê todo o tempo, estamos ouvindo aí um helicóptero de resgate passando e esse é o cenário, porque a cada dia que passa a gente consegue ter acesso a outras áreas, né? A gente fica focado em um determinado ponto, aquele ponto onde a gente estava ontem, para vocês terem uma ideia, fica mais ou menos meia hora daqui, menos de meia hora, se o caminho tivesse aberto. Para chegar até aqui hoje, no Córrego do Feijão, a gente demorou pelo menos 3 horas. Ali, onde a gente está vendo aquele bambuzal caído, era a pousada Nova Estância, aquela pousada que era bem famosa aqui em Minas Gerais e que foi devastada por essa enxurrada de lama. Do outro lado, a gente consegue ver o curral da pousada. E nesse meio do caminho aí, tudo era mata. E o Córrego do Feijão era um filetinho de água que passava ali no meio, que a gente ainda consegue ter uma noção ali daquela parte ainda mais brilhante do que a gente vê no meio dessa lama toda. Como eu disse, o cenário aqui, o que tem chamado a atenção é o som dos helicópteros a todo instante. A gente acabou de ver um corpo sendo içado, está se aproximando um outro helicóptero, a gente já consegue ouvir. É um trabalho dramático do Corpo de Bombeiros, um trabalho dioturno, sem descanso. E ontem a gente acompanhou de perto um dos resgates de corpos feito pelo Corpo de Bombeiros. A gente está aqui agora esperando esse helicóptero que está fazendo barulho. É o momento do resgate de um corpo que está ali, ó. A aproximação é difícil. O helicóptero não conseguiu se aproximar. E aí o bombeiro está vindo, ó. Desceu do helicóptero, está vindo. Olha a dificuldade que eles têm que enfrentar. Depois de muito esforço, a operação é concluída com sucesso. Isso é o quê? Exaustão? É um cansaço mesmo, mas o que é a razão que manda agora. Ajudar as famílias, salvar a população. É um trabalho intenso, arriscado. E eles estão o tempo todo em contato com áreas contaminadas. Os bombeiros se arrastam, usam roupas de mergulho. Mas mesmo assim, é impossível não ter contato com a lama. Por isso, segundo a coronel Andréia, que é psicóloga da corporação, os bombeiros precisam de cuidados especiais. Essas equipes elas ficam expostas a um grau muito grande de sofrimento, de desamparo, uma pressão de tempo, condições de trabalho que estão longe de ser as ideais. No caso do rompimento da barragem, a exposição é água contaminada, lama, então existe um protocolo médico para isso. Em função disso é que se justifica essa profilaxia, que é um medicamento que é dado. No caso das equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres, o cuidado é ainda mais específico. Essa equipe fica por uma semana e depois ela é rendida. Então, com essas equipes, a gente tem uma atenção ainda mais especial, porque o tempo de exposição deles, por vezes, é prolongado. Já as pessoas que têm pouco contato com a lama não devem se medicar por conta própria, sem orientação médica. O risco maior nesses casos, e aí não é só porque aqui em Brumadinho ou na mineradora, qualquer enchente, existe um risco de leptospirose. E as pessoas não precisam sair tomando antibiótico ou procurando médico se elas estão se sentindo bem, né? Porque a exposição delas é muito pontual. A recomendação nesses casos é que elas se lavem direitinho e tomem alguns cuidados básicos de higiene. Em relação a isso, basta que essas pessoas mantenham os cuidados de higiene normais. Se você vai fazer uma faxina num lugar que está sujo com essa lama, use luvas ou lave as suas mãos quando você terminar. E procure não colocar a mão na boca, não colocar a mão nos olhos enquanto as mãos estiverem sujas. Esse contato das pessoas com a lama é muito diferente do contato dos bombeiros, né? Que a gente viu várias imagens dos bombeiros se arrastando pela lama, né? Aí na reportagem. E esse profilático, né? Essa profilaxia que é feita com esse antibiótico, a gente ouviu vindo para cá no rádio, uma rádio local aqui, indicando que as pessoas deveriam tomar esse remédio, esse antibiótico. Quero aproveitar, Fernando, a presença da doutora Rosana Richman aí no estúdio para perguntar, a gente já falou várias vezes, né? Desse risco no bem-estar, o risco de tomar antibiótico sem necessidade. Claro, antes só parabenizar os guerreiros, bombeiros de Minas Gerais. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso aqui, porque no estúdio, como a Mari disse, a doutora Rosana Richman está aqui e também, de novo, está conosco a doutora Evangelina Vormitag, que também participou ontem do programa conosco, a infectologista doutora Rosana Richman, e vai dizer
sobre a questão da leptospirose, sobre o antibiótico, os bombeiros estão tomando. Por que as pessoas normais que estão tendo... Por que as pessoas não podem tomar aleatoriamente, doutora Rosana? Fernando, primeiro falar que é incrível essas imagens, é incrível o trabalho dos bombeiros. Então, eles, de fato, eles estão se expondo demais e por um período prolongado. Então, para os bombeiros, sim, tá recomendado essa profilaxia pré-exposição, que eles vão se expor. A leptospirose é uma doença infecciosa que pode causar um quadro grave, um quadro de febre aguda, dor no corpo, pode dar icterícia, que é a história dos olhos amarelados, a urina escura. Então, é uma doença que não tem uma localização, é sistêmica e ela é a aquisição é através da urina do rato. Então, em situações de enchente, aqui em São Paulo a gente está bem acostumado com isso, situações de enchente, exposição prolongada à lama, sim, você pode ter, ela pode entrar por um arranhão, alguma coisa, a partir do contato com essa lama enchente. Então, neste caso dos bombeiros, que sabidamente tem uma exposição enorme, como as imagens deixaram claro, está indicada a profilaxia. Para o cidadão comum, não, porque esse antibiótico, inclusive, ele pode ser tóxico para as crianças, para algumas mulheres. Então, nunca faça uso do antibiótico sem uma orientação médica. Então, eu, a princípio, sou completamente contra essa orientação de dar antibiótico indiscriminadamente por causa do risco e, sim, ficar atento com as medidas de higiene que já foram explicadas. Em especial, lavar as mãos, proteção das mãos e principalmente dos pés, se você for entrar em contato com essa enchente, esse tipo de água. Essas seriam as principais vias de contaminação, doutora Evangelina? Sim, exatamente. Uma delas, que já foi mencionada pela doutora Rosana, então, é a via pela pele, o contato pela pele. O contato pela pele pode apenas causar doenças na própria pele ou até adentrar o organismo e causar outras doenças que podem vir a ser sistêmicas, como o exemplo da leptospirose, que pode atingir, por exemplo, o fígado. Então, a pele é uma das formas de contaminação. A boca, se, por exemplo, houver a ingestão de água contaminada ou até da lama, pode levar o indivíduo a ter uma diarreia e até mesmo causar outros efeitos sistêmicos. E o ar, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Supondo que essa lama se torne pó, como aconteceu em Barra Longa, a pessoa vai respirar esse ar, ele entra nos pulmões e a partir dos pulmões ainda pode chegar ao sangue e causar outras doenças sistêmicas. Então, essas são as vias de contaminação. Vamos voltar para Brumadinho, vamos voltar com Mariana Ferrão. Novas informações, Mari? Pois é importante a gente dizer que tem, claro, a contaminação humana, mas a gente ouviu muito aqui esses dias. Aqui, diferente de Mariana, o principal problema é humano e não ambiental. Então, por isso a gente está aqui com a Malu Ribeiro, que é da SOS Mata Atlântica. A gente vai mostrar que não. Aqui também a questão ambiental é dramática. A quantidade de peixes mortos que vocês vão ver nas imagens é impressionante. Toda essa destruição que a gente está vendo também. Que riscos isso também traz para a nossa saúde? A gente volta já já. Voltamos a falar ao vivo aqui da região do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Aqui ao meu lado, a Malu Ribeiro, que é diretora coordenadora da SOS Mata Atlântica. A gente está aqui, para vocês terem uma ideia, eu vou pedir para o Gustavo mostrar, a 1,5 km em linha reta de onde estourou a barragem. Muita gente, Malu, tem falado para a gente assim, a questão humanitária aqui é mais importante, a questão ambiental não é tão impactante quanto Mariana. Essa é uma informação... é um achômetro das pessoas? É um achômetro, porque o dano ambiental ele gera um problema em todo o ciclo ecossistêmico, ou seja, morrem os peixes, morre o rio, morrem os peixes, morrem todos os organismos vivos aquáticos que eram responsáveis por comer a larva dos insetos, esse odor que nós estamos sentindo aqui de material podre da floresta que foi arrastada, de todos os contaminantes que estão nesse resíduo, são levados para as pessoas por vários vetores. Um deles é a água e o outro são os insetos. Então a gente pode ter aí, como ocorreu na bacia do Rio Doce, a proliferação de várias doenças, principalmente com esse calor, do mosquito do dengue, que transmite a zika, o chikungunya e também da febre amarela.
Ontem eu estava conversando com o dono de uma empresa que fazia dragagem de areia na beira do rio. Claro que a empresa dele está parada. E ele me falou assim, meus cachorros estão comendo os peixes mortos que estão encontrando na beira. Isso pode fazer mal tanto para os animais quanto para a gente, né? Sem dúvida. Sem dúvida, isso é muito perigoso. O ideal é que as pessoas não recolham essas carcaças de animais. Isso entra em rápida decomposição, em putrefação por causa desse calor e pode gerar uma grande intoxicação, vários problemas de saúde. Contamina os animais e isso vem para a gente também. A gente está no estúdio com uma especialista em arbovirose, a infectologista doutora Rosana Richman. Doutora Rosana, e esse é um ciclo que vai se prolongar aí por muitos anos, né? Não, infelizmente esse é um risco importante, inclusive no estudo feito em Mariana, teve depois, 2 meses mais ou menos depois, teve um surto de dengue, que é uma arbovirose. Então, tudo que tem o mosquito como vetor, com água parada, com a diminuição, com o aumento da possibilidade de ter mais insetos, larvas pelo desequilíbrio ecológico, a gente corre o risco de todas as arboviroses, ou seja, aquelas que são transmitidas por mosquitos, seja zika, seja chikungunya, seja dengue e também febre amarela, a gente precisa se preocupar. Essa é uma região onde já faz tempo, indicação de vacinação de febre amarela e nesse momento nós temos que intensificar mais ainda essa orientação. A Malu tem informações a respeito da febre amarela que aconteceu em Mariana depois, né? Porque tem alguns estudos que mostram uma relação, né? Sim, a perda da floresta, da Mata Atlântica e de todo esse ecossistema, principalmente mantendo por um longo período a qualidade da água dos rios ruim, sem condições de retorno de peixes e principalmente anfíbios, fez com que houvesse essa dispersão de insetos e essa contaminação. A gente viu vários problemas, então por isso o equívoco de achar que o dano ambiental poderá ser localizado aqui. Se a gente tiver contaminação da água, volta para as pessoas por meio desses vetores, né? Malu, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai ver como pessoas que viviam na região de Mariana estão agora, até hoje, contaminadas com metais pesados. A gente volta já já. As autoridades haviam prometido um novo balanço com o número de desaparecidos e de mortos agora cedo. Essa coletiva está atrasada, então os números atualizados por enquanto são 279 desaparecidos e 65 mortos. E o mais impressionante é a gente pensar que uma tragédia semelhante, claro que não em número de mortos, mas em termos ambientais e de estrago, aconteceu tão pouco tempo atrás em Mariana. E até agora, pessoas que passaram por isso lá em Mariana estão com sérias consequências na saúde. Água, peixes mortos, terra. A polícia coleta tudo o que pode ajudar a desvendar o que a lama da barragem da Vale que rompeu em Brumadinho causou ao meio ambiente e à saúde pública. Estamos aqui nas margens do rio, nesse momento, para poder verificar se há presença de mortandade de peixes ou outros animais silvestres ou domésticos. Foram achados peixes mortos de 5 espécies diferentes. O abastecimento de água pelo rio Paraopeba está suspenso e foi substituído por outros cursos d'água. Encontramos esse pescador que tinha se mudado de Mariana depois do desastre em 2015. Ele veio para Brumadinho para tentar a vida e agora está desesperado. Sinceramente, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu faço com a minha família, não sei o que eu faço com aluguel, com casa, com nada. A lama assombra o pescador e também as famílias da cidade de Barra Longa. O que vazou da barragem do Fundão em Mariana há 3 anos foi removido para as periferias da comunidade e agora enche as casas de pó. Um estudo toxicológico da Universidade de São Paulo, realizado a pedido do Instituto de Saúde e Sustentabilidade, revelou que 11 moradores de Barra Longa estão contaminados por níquel, que é um metal. Desses, 3 ainda apresentam causa da contaminação, porque também já foram achados metais no meio ambiente. Mas o estudo não é conclusivo. Ainda é necessário avaliar mais gente. Sofia, que hoje tem 4 anos, apresentou contaminação por níquel e sofre de problemas na pele e também de problemas respiratórios. A mãe não consegue todos os remédios que a menina precisa. A Sofia continua tomando os medicamentos, são vários medicamentos, né? São bombas, pomadas, antialérgico. Foi muita briga minha, mas mesmo assim eles não entregam tudo que vem no receituário médico. Minha filha tem muita queda de cabelo,
muita coceira no corpo, uma alergia que remédio nenhum passa, tem dores de cabeça fortíssimas, passa muitos dias sem ir para a escola. Olha, em nota, a Fundação Renova, que responde pelas mineradoras do desastre de Mariana, reafirmou que a lama não tem contaminantes. Também destacou que está realizando mais estudos na região. Agora, a gente precisa dizer, então, que sobre a contaminação, a senhora participou dos estudos, né? Sim, o estudo foi realizado pelo Instituto de Saúde e Sustentabilidade e mostrou, de fato, a contaminação de 16 pacientes. Eles foram repetidos agora em 2018, confirmando a presença de intoxicação por níquel, arsênio, cádmio e cromo. O que isso quer dizer? Como a Malu disse, e a Fundação Renova alega que a lama é inerte, há pesquisas que mostram que a lama é inerte, outras que não. Mas independente disso, como a própria Malu disse, o fato de haver o desastre e a lama, mesmo que fosse inerte, ela causa todo o revolvimento do sedimento do rio, ela causa uma alteração do meio ambiente e reações de compostos químicos. Ela não é natural do rio. E que acaba trazendo a presença desses metais. Então, de fato, essas pessoas estão expostas ao metal. Nós não podemos dizer que a população de Barra Longa está contaminada, porque é necessário um estudo maior para isso, mas a própria Fundação Renova já tem os resultados preliminares das primeiras análises do ambiente, que mostram que há a presença desses metais no ambiente, tanto na poeira domiciliar, quanto na água e também no sedimento da lama. E aí nós voltamos pelas aquelas vias de contaminação e mostramos que essa intoxicação que esses pacientes têm podem estar ocorrendo via poeira inalada, via digestão ou de água contaminada por metais ou alimentos contaminados por metais e ainda em relação à pele. É importante dizer que, embora não haja relação causal, não se pode mostrar pelas pesquisas a relação causal, de fato, essas pessoas estão intoxicadas, têm um nível de metais acima e têm sintomas. E elas deveriam ser reconhecidas pelas empresas como pessoas atingidas pelo desastre e não são e passam essa dificuldade. Que isso seja um aprendizado agora para Brumadinho, que possa tratar não apenas os problemas das vítimas no momento, vítimas fatais ou as lesões, mas todo o futuro, como a própria Malu disse, do que virá em termos de consequências para a saúde. Nós temos aí 3 anos de frente para eles poder não estudar. têm. Justamente por isso, a promotoria também já está em ação, porque promotores públicos da União já estão em Brumadinho para começar a ouvir as vítimas. O defensor público Gabriel Faria Oliveira falou agora há pouco. Vamos ouvir a entrevista. A indenização ela tem que ser rápida, o mais rápido possível, para que as pessoas possam retomar a sua vida. O nosso compromisso é fazer com que as indenizações de Brumadinho, que o fluxo de indenizações seja mais rápido e mais efetivo. A ideia de ficar de 3 a 6 meses aqui em Brumadinho é justamente aprender a situação fática, pegar os fatos ocorridos, ouvir a população, ver as dificuldades e construir essa estratégia de indenização, junto e ouvindo a população. Bom, vamos voltar a Brumadinho. Mari, você caminhou aí para chegar a Brumadinho, você viu que é uma região verde, muito linda, para mim é uma das mais bonitas de Minas Gerais. Não é essa aí, mas quando você chegou, é também um cinturão verde importante para toda a região metropolitana, muitas hortaliças, né? Você pode observar isso aí, né? Sem dúvida, Fê. E ontem eu cruzei com várias equipes do IBAMA que estavam exatamente monitorando como é que está a situação desse cinturão verde. Eles tiraram fotos de dutos de irrigação desse cinturão verde totalmente contaminados pela lama já também, né? Quer dizer, com a lama em cima. Isso também para a agricultura é uma consequência gravíssima, né, Malu? Com certeza, para todas as atividades econômicas, produtivas, para a dessedentação de animais, principalmente, e inclusive o uso de água subterrânea. Porque como há uma concentração muito grande desses metais e dessa lama, desse sedimento, aqui numa região de cabeceira, de várias nascentes, formadora desses mananciais e do rio Paraupeba, é importante esse monitoramento da qualidade da água superficial e subterrânea e que as pessoas não usem essa água para produzir alimentos.
Esperando passar mais esse helicóptero aí, como a gente estava dizendo desde o começo do programa, essa movimentação é absolutamente constante. E o trabalho da SOS Mata Atlântica, assim como foi feito em Mariana, é justamente agora, a partir de hoje, começar a monitorar até onde está chegando, porque a lama já percorreu mais de 80 quilômetros, né? Exatamente. Nós vamos monitorar a qualidade da água de toda a bacia do Paraupeba, dos afluentes, até o reservatório de Três Marias, onde começa a bacia do São Francisco, para ajudar as autoridades, o IGAM, o governo e as universidades a ter um retrato da qualidade ambiental aqui e decidir o que fazer. Obrigada pela sua participação, Malu. E olha, o retrato que eu gostaria de ficar são das borboletas que continuam circulando aqui e também desse som de cigarra que, apesar de tudo, a gente consegue ouvir porque a natureza é realmente soberana e claro que vai ter um tempo da natureza para tentar recuperar tudo isso. A gente fica torcendo para que não demore demais, Fernando. Obrigado, Mário. Um abraço para Malu. Muito obrigado. Bom trabalho aí. Muito obrigado, doutora Evangelina. Doutora Rosana, para quem vai consumir essas hortaliças, né, que chegam a Belo Horizonte, vindas desse cinturão verde, alguma recomendação específica para a gente terminar o programa de hoje? Os impactos são imediatos, a médio e longo prazo. Então, a gente não sabe exatamente, por isso que a gente precisa de estudos. A gente sabe que o impacto pode ser microbiológico, hepatite A, várias bactérias podem causar diarreia, etc. E também o mineral, né, o químico, que também na ingesta desses alimentos. Então, é importante, sem dúvida, sempre a higiene. A palavra de ordem é sempre higienizar tudo antes do consumo, exatamente para você não ter consequências. Muito obrigado. Se você perdeu alguma coisa, Globoplay. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora. A gente volta amanhã. Vem aí, Fátima Bernardes. Até amanhã. Saúde.